Malaquias capítulo 4, o último texto de Malaquias capítulo 4, para você ver a importância do que nós vamos tratar essa noite, a respeito de paternidade. Lógico que eu precisava de uma semana para a gente desenvolver esse assunto, que é muito abrangente paternidade. Mas paternidade é a estrada pelo qual Deus cura todo homem. Só existe um endereço para o homem, fala comigo, só existe um endereço para o qual Jesus quer me levar, e não é para o céu. Olha a heresia, ó. O céu é a cereja do bolo. Mas quando Jesus diz assim, eu vou para o Pai, porque o Pai é o meu endereço, o dono da casa é a casa, se trata de nos levar de volta para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu ou ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Porque o céu é a própria extensão de quem Deus é. Ele é Pai. Esse é o grande mistério. Paternidade é o lugar para onde Jesus quer te levar. Esse é o lugar onde a sua identidade é reconstruída, é restaurada. A gente fala muito que arrependimento é mudança de mente, metanoia no grego. Mas no hebraico a palavra é muito mais profunda, é techuvá. Techuvá significa voltar à origem, o meu lugar de origem. Então o céu não é o destino de ninguém aqui. O céu é apenas a origem. Você só está voltando para casa, e é para a casa do Pai que você precisa voltar. Agora, que legal que você não precisa esperar morrer fisicamente para experimentar o ambiente celestial, o ambiente do céu. Agora mesmo, em Cristo Jesus, nós podemos degustar das bênçãos celestiais. Aleluia! É lindo. Então em Malaquias, no último texto do Antigo Testamento, eu lembro que eu peguei Gênesis, Êxodo e Números, e fui estudando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, e fui embora, e fui estudando a Bíblia historicamente, fui estudando, e quando eu cheguei em Malaquias, eu falei, por que a Bíblia, no Antigo Testamento, termina exatamente com uma promessa? E ele diz o seguinte, versículo 6, e ele converterá. O versículo 5 ele fala, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Antes da grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia caracteriza a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, como o grande e terrível dia do Senhor. Será grande e maravilhoso para aqueles que estiverem debaixo do seu governo, mas será terrível para aqueles que não entregaram o seu coração para Ele. Então ele caracteriza esse dia, ele fala, e nesse tempo, antes que venha esse dia, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que ele está dizendo eu, não é o diabo, eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra maldição aqui é a mesma usada quando Jesus amaldiçoou a figueira, morte. E você vê que há um espírito de orfandade que tem aumentado muito no Brasil e no mundo. E mais se aumenta o nível de violência, prostituição, lascívia, todo tipo de pecado, por causa dessa quebra do princípio da honra. A honra é que nos conecta ao Pai. Ele disse a Malaquias, o tempo de Malaquias, assim, olha, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Então, a resposta para a humanidade está na paternidade. O segredo é converter o coração dos pais aos filhos. Ele fala, vou enviar o espírito de Elias. E você encontra na Bíblia, no Novo Testamento, um homem que se veste de forma estranha, come gafanhoto e mel. E a Bíblia diz que ele está no espírito de Elias. A unção que está sobre ele era a mesma unção de Elias. Ou seja, olha que interessante, João Batista foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E aqui ele fala o seguinte, que preparar o caminho do Senhor é converter coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E isso é muito interessante, porque um dia Jesus estava diante de Barrabás. Lembra de Barrabás? E o povo judeu, né, lógico, citado ali, eles escolhem quem no lugar de Barrabás? Jesus. E você sabia que nesse momento está acontecendo uma profecia? Você sabia que nessa atitude de Jesus morrer literalmente no lugar de Barrabás? Porque literalmente ele vai morrer no lugar de Barrabás. Você sabe o que está acontecendo ali? Uma profecia se cumprindo, porque Barrabás é a junção de duas palavras em hebraico, Bás, que significam filhos, e Abas, que significam pais. Ele está dizendo, eu vim morrer literalmente no lugar de todos os pais e filhos, para converter o coração dos pais aos filhos, e de todos os filhos a seus pais, porque essa é a essência do Evangelho. Ele não morreu numa cruz apenas para me salvar, porque a salvação é o meio pelo qual Deus me traz de volta para o meu lugar de origem. E sempre foi o meu lugar de origem, estar no coração do Pai.
Aleluia. E aí, o que me chama a atenção é que quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar o Novo Testamento, eu comecei a ter uma nova visão de quem Jesus é. Eu já li tantas vezes o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, mas eu nunca tinha sacado uma coisa: que Jesus é a versão original de um filho que o Pai espera que eu seja. A Bíblia diz que não tem como agradar a Deus se não for pelo Espírito de Deus. E em outro texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos, ele fala que os filhos, os ruios, os filhos maduros, eles agradarão a Deus, só eles podem agradar a Deus, serão guiados pelo Espírito de Deus, porque somente guiado pelo Espírito de Deus eu posso agradar a Deus. Não são as minhas boas intenções que agradam a Deus, mas as minhas intenções que Deus gera em mim para agradá-lo. Uau! Então eu preciso de Deus para agradar a Deus. E Romanos, Paulo fala, Romanos capítulo 8, que Deus derrama o seu Espírito em nosso coração. Na verdade ele fala, o Senhor derrama em nossos corações o seu amor pelo Espírito. E o amor é Deus, e o Espírito é Deus. É Deus dando Deus para mim, para eu devolver a Deus. Deus que só tem uma forma de agradar a Deus, é dando a Deus o que é de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele. Então o que Deus está procurando de você não é a sua perfeição, é o que Ele está fazendo em você e através de você. Uau, por meio dele. Então, quando eu comecei a olhar que Jesus é a expectativa que o Pai tem de um filho, eu comecei a entender por que o Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito Santo não está dentro de nós apenas para nos fazer rodopiar no culto, falar em línguas, entregar profecia. Isso tudo é muito gostoso. Que Ele venha essa noite e faça conosco. Mas a maior obra do Espírito Santo no homem é transformar o homem de volta no original. Em Romanos 8 ele fala que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. Então é chegando nessa conclusão que eu comecei a ficar apaixonado pelo Espírito Santo. Eu me tornei um amigo do Espírito Santo. Em deixar, uma das palavras que Deus me deu em Macaé pregando no encontro de adoradores foi: Gideon, se permita ser vencido por mim, porque essa é a nossa maior dificuldade, é nos deixar permitir Deus vencer a gente. Nós temos muita dificuldade de dizer sim para a Trindade. Nós temos muita dificuldade de concordar com o Pai. O Pai tem uma obra para fazer dentro de cada um de nós. E em Deuteronômio capítulo 30 ele fala: eu quero circuncidar o vosso coração, para que você me ame de todo o seu coração, para que você viva. Eu quero fazer essa obra. E se Ele diz que quer fazer uma obra para que eu ame, então se Ele não fizer essa obra, eu nunca vou amá-lo como Ele quer ser amado por mim. Porque o amor que eu preciso dar a Ele, só Ele tem para me dar. Aleluia. E eu comecei a entender, e nesses processos, como um filho de uma ex-lésbica, drogada, veio de uma família destruída, pobre, que comia comida no lixo. Cheguei no Rio de Janeiro arrebentado. Quando o Senhor derramou o seu Espírito sobre mim, que eu fui batizado no Espírito Santo no dia 21 de julho de 2001. Eu nunca imaginei que eu iria passar por processos e processos de cura interior, curas e mais curas. E quanto mais eu sou curado, mais unção e mais autoridade para ministrar o Brasil. Quantas curas, quantas famílias restauradas no Brasil. Mas isso vem a partir do momento que você se permite, porque o seu ministério precisa ser a extensão do que Deus está fazendo dentro de você. Uau! Meu Deus! Então eu comecei a entender a respeito da paternidade, e a gente vai chegar nessa parte logo para a gente não perder tempo, que é a questão da paternidade. Eu estava com o meu filho no escritório lá em casa, e eu caí no chão porque eu joguei uma bola de basquete na cabeça dele sem querer. Ele caiu no chão, começou a chorar, a rir, a gente caiu no chão. Lá em casa você vai ver que eu sou mais criança do que meu filho. E a gente debaixo da mesa rindo, e a gente se olhando, e de repente o Espírito falou comigo assim: Gideon, muito obrigado. Eu sei, obrigado por quê? Porque você está mostrando para o seu filho uma parte de mim, que eu sou exatamente com você. Eu comecei a chorar e rir, a chorrir, sabe como é chorrir? Não? Eu comecei a chorar e a rir, e eu falei exatamente porque o papel do pai biológico, o papel de um pai, porque irmãos, você não precisa ter um pai biológico para ter paternidade. Porque pode ser que você tenha um pai biológico, mas você não tenha tido paternidade. Ser pai e ser paterno são ambas coisas diferentes. Tem gente que tem pais que são guerreiros, são exemplos de pai para nós. O meu avô é um exemplo de pai. Mas meu avô não teve paternidade para me dar. Por quê?
Porque ele também não teve, o pai dele abandonou ele aos 8 anos de idade, ele bateu a cabeça na madeira da fazenda enquanto o pai ia embora de casa. Então o meu avô, a paternidade que ele pôde me dar é trabalhar e sustentar a gente, dar café com farinha, porque a gente tinha comida, às vezes é café com farinha, mas nunca faltou na nossa mesa. Meu avô sempre trabalhou, é um guerreiro, um homem extraordinário, que eu tenho um profundo respeito, mas ele não era paterno. Paternidade é o pai se derramando no filho. Paternidade é o pai entrando dentro do filho e o filho entrando no pai. Paternidade é uma reciprocidade de corações, quando um coração se torna um com o outro e ambos se constroem. Então, quando eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, eu cuidei de uma família, eu e Carol, minha esposa, pastoreamos uma família, que o marido viajava e a mulher se soltava em casa, eles moravam com a gente, eles brincavam, riam, ela brincava com a Carol, mas quando ele voltava, o filho travava, ela pegava uma vassoura e começava a varrer a cozinha, ele chegava de viagem, aí um dia eu chamei ele, você me chama de pastor? Sim. Então vamos tratar uma coisa, chama sua esposa aqui, e começamos a tratar isso, aí eu descobri que todo pai, o pai, a figura do pai é que determina o ambiente da casa. Todo pai determina o ambiente da casa. Se o pai é aquele pai fechadão, tipo aquele militar mais ortodoxo, sabe, durão, ele viaja, o filho se solta um pouco, quando volta, pai, o cara muda até a voz para falar com o pai. Você já viu pessoas assim na igreja mudando a voz para falar com Deus? Senhor nosso Deus, nesta noite nas tropas estelares do universo. Se você precisa mudar a sua voz para falar com Deus, provavelmente não seja o Deus da Bíblia com quem você está conversando, porque Ele te fez com essa voz, desse jeito, com as suas peculiaridades, para você expressar a sua adoração a Ele. Você é um instrumento de adoração para Deus peculiar. Mas a gente é voltado para essa imagem de Deus, porque a gente acaba transferindo para Deus tudo aquilo que a gente aprendeu em casa, na nossa família, nossas crenças, nossos valores. Quem foi seu pai, sua mãe, que tipo de pai você teve? Tudo isso você transfere para Deus quando você cresce. E você acha que Deus é muito parecido com Ele. Eu conheço jovens pelo Brasil, meus filhos aí que me chamam de pai, o pai Gidel. Uma menina chegou para mim e falou assim, eu fui abusada sexualmente por um tio. Eu passei o dia homem, me envolver com mulheres, me tornei lésbica. Meu pai descobriu, me arrebentou. E a partir de então eu não consigo mais olhar para Deus hoje como meu pai. Porque ela pensa que Deus vai tratar ela daquela forma, daquele jeito. Porque inconscientemente a gente transfere para Deus isso. Então quando Jesus aparece, Ele começa a manifestar quem Deus é. Você já parou para pensar nisso? Um texto que me chamou muita atenção, quando Jesus diz assim, como o Pai me amou, eu amei vocês. Cara, aí eu entendo por que João inclinou a cabeça no peito de Jesus, o mestre. Não era qualquer mestre que um discípulo podia encostar a cabeça no peito dele na mesa daquele jeito. Essa intimidade é só coisa de pai e filho. E Jesus nos ensina a orar Pai Nosso, um jeito mais baiano de ser, painho, chamar Deus de painho. E Ele começa a manifestar características de Deus. Então eu vou citar o texto para a gente não ler, porque se a gente for ler junto, a gente vai ficar aqui. Então eu vou citar, todos aqui provavelmente conhecem esse texto, eu vou citá-lo muito rápido, porque nesse texto eu encontro 7 características de Deus que Jesus nos apresenta. E eu vou citá-los rapidamente. Amém? Por quê? Porque o Pai, a revelação do Pai, é o que determina que tipo de identidade eu tenho. O Filho é uma reflexão do Pai, ele reflete o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. A nossa identidade começa a ser restaurada a partir de um Pai. Então mesmo que você não tenha tido, ou tenha um pai, mas não tenha tido paternidade, na casa do Pai, você pode ser reconstruído. É nesse lugar que a sua vida pode ser reconstruída. É nesse lugar que Ele te dá uma família como deu a mim. Eu tenho mães e pais no Brasil inteiro. Eu já tentei suicídio. Em 2000 eu tentei suicídio. Aí no dia que Deus me pegou lá no congresso do pastor Cirilo, eu caí do chão, o Senhor falou assim, eu vou te dar pais e mães no Brasil inteiro. Hoje eu vivo essa profecia. Onde eu vou no estado do Brasil, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que cuida de mim.
Isso só numa família. Ele falou assim: eu abençoarei todas as famílias da terra, porque é numa família que nós somos reconstruídos. E a família de Deus é o lugar de sermos reconstruídos, sermos restaurados, sermos colocados de volta nesse lugar. Então eu quero citar 7 características de Deus Pai para você. E não é o Gideon e nem o pastor Cláudio Duarte que está falando isso. É Jesus. Uau! Quando eu li essa parábola de Lucas 15, só anota Lucas 15. Eu lembro que eu chorava muito, porque eu descobri que se eu tiver o óculos da religião, eu não consigo enxergar, entende? A gente tem que parar de querer construir uma teologia a partir da nossa religião, porque senão a gente coloca Deus dentro de uma caixinha teológica, e a gente fica no Facebook discutindo teologia. Jesus nunca me chamou para discutir sobre teologia, Jesus me chamou para revelá-lo, para expressar o seu amor, a sua graça ao mundo. Isso só é possível se arrancarmos a lente da religião, porque se você tiver com a lente da religião, você não consegue perceber as cores, as maravilhas do reino de Deus, e a gente não tem prazer no Senhor. A gente faz tudo no automático, vai para a igreja no automático, serve automático, dá dízimo no automático, já perdemos o prazer. O salmista lá no passado dizia: antes o meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E essa certeza só aqueles que têm a natureza de Deus no seu coração podem viver. E nessa noite o Senhor vai derramar a sua graça sobre a sua vida. Então, 7 características de Deus Pai. Jesus conta uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. O mais moço fala: pai, eu quero a parte da fazenda que me pertence, eu quero ir embora daqui. O filho mais moço, então, o pai pega e divide a fazenda entre os dois, detalhe, e ele vai embora para uma terra longe, distante. Lucas 15, a partir do versículo 11, tá bom? Chegando lá, ele gasta seu dinheiro com prostituta e com todo tipo de vida que ele vivia. E o dinheiro acaba, há uma fome naquela terra. E a Bíblia fala que esse filho olha e diz: eu vou voltar para a casa do pai, os servos do meu pai, os fazendeiros estão melhor do que eu. Então eu vou voltar para casa, e quando chegar lá eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de se chamar teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele então vai embora para casa, voltando para a casa do pai. No caminho de volta, chegando perto de casa, o pai estava já na janela. Nossa! Pensa, Jesus está contando essa parábola para religiosos que não tinham uma visão de Deus assim. A visão era religiosa: não pode cortar o cabelo do sovaco, não pode fazer isso aqui, não pode fazer aquilo. Passaram a adorar mais as doutrinas do que o próprio doutrinador. Perderam a essência do que é o conhecimento de Deus. Eram religiosos e à extremidade. Para tirar a idolatria deles foi muito fácil, mas tirar a religiosidade foi muito difícil. Jesus não tinha problema com a samaritana, não tinha problema com prostituta, Jesus não tinha problema com ninguém, mas com o religioso ele perdia as estribeiras, porque é muito difícil. O religioso é aquele que acha que está no lugar que nunca esteve. Então Jesus começa a contar essa parábola. Ele diz: olha, e esse filho mais novo, quando volta, o pai sai correndo em direção e o abraça. E quando o abraça, o beija. Na versão original não diz que o beijou, diz que o beijou muito. Deu muito beijo nele, ele estava fedendo. E aí o pai então abraça, chora, todos os funcionários estão em volta, ele diz assim: traz a roupa dele, traz o manto, traz lá o anel, coloca o seu dedo, coloca a sandália no pé dele, e já leva ele para casa e faz uma festa, mata o bezerro cevado e faz uma festa, e rola um som dentro da casa. O filho mais velho, atraído pelo som da música e da dança, corre em direção à casa, chega lá, já tem um servo preparado na porta, e ele chega assim: ô mano, o que está pegando aí dentro? Só, o seu pai está feliz, seu irmão mais novo voltou, ele matou o bezerro cevado que a gente tinha matado no Natal, já matou, está fazendo uma festa lá dentro. Ele: não acredito. O pai, assim como estava na janela, já estava na porta. Eita! E o pai vai conversar com o irmão e fala: filho, por que está assim? Pai, eu sempre trabalhei para você, eu sempre fiz tudo para você, você nunca me deu um bezerro cevado para celebrar com os meus amigos. Nem é com ele, não é com o pai, não, é com os amigos. Ele fala assim: filho, essa aqui, eu soltei a Bíblia no chão e comecei a chorar. Assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Porque o religioso, ele se esforça para ter aquilo que já é dele, de graça. E aí ele começa, não sei o que, ele tenta conciliar o filho e abraça ali e tal.
E ele fala, o seu irmão mais novo estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí era necessário que a gente celebrasse, e termina a parábola. E nessa parábola, eu fiquei tão impressionado, irmãos, com as 7 características de Deus Pai. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que o desejo de Deus é fazer de mim um pai como Ele é para o meu filho. Então, se eu citar essas 7 características, eu desafio você a colocá-las na geladeira da sua casa e falar: Pai, é esse pai que eu quero ser para o meu filho. Aleluia! Primeira característica, anota se você estiver anotando, ele é um pai respeitoso. É um pai que respeita você. A minha esposa, pregando uma vez para mulheres, ela disse o seguinte, que Deus é aquele pai que respeita as nossas emoções. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que têm crise comigo e falam assim: pastor, eu estou em depressão, eu não consigo orar. Você acha que Deus está cobrando de você que você ore nesse momento de depressão? Que você leia a Bíblia nesse momento? Não, você precisa de colo. Você precisa de pessoas que estejam à sua volta cuidando de você. Mas Ele não está te cobrando nada disso. Porque não se trata do que você está fazendo, mas se trata do que você está se tornando. A verdadeira adoração acontece dentro de mim. Então, Ele fala que Ele é um pai respeitoso. Lógico que Ele é pai, Ele respeita as nossas decisões, Ele respeita seus sentimentos. Ele te respeita tanto que você pode entrar num culto como esse e fazer nada com o que você está ouvindo, ir embora para sua casa e viver a sua vida. Mas vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. Então, bem-aventurados que não viram e creram, aqueles que estão aqui agora, crendo na palavra, se curvando à palavra de Deus. Mas Ele respeita até um certo ponto, porque eu estava pregando para presbiteriano é bem teológico, e um pastor falou assim: Gideon, mas e o livre-arbítrio? Só é pergunta para Jonas. Porque ele, como um pai, muitas vezes ele precisa intervir em nós. Como um pai, meu filho chega: pai, eu estou com febre, toma um remédio. Eu não quero. Vai tomar. Estão entendendo? Porque Deus é pai. Então Ele respeita você, respeita as suas decisões. Você gostaria de ter um pai que te respeitasse, que não te chamasse pelos nomes que te chamava? Cala a tua boca, quem manda aqui sou eu, você não é nada dessa casa. Já escutou isso? Eu sei que Xerém, ninguém nunca ouviu isso. Quem manda aqui sou eu. Se você for embora dessa igreja, você está amaldiçoado. Isso não é paternidade, isso é para dar sanidade, mas paternidade é outra coisa. Quem é pai nunca fecha a porta para o filho. Nenhum pai amaldiçoa filho, jamais. Mas esse pai, ele respeita. Ele falou: filho, então vá, toma a bênção, vamos dividir aqui, leva. E aí aparece uma outra característica de Deus Pai. Ele é um pai justo, porque Ele pega a fazenda e divide entre os 2 filhos. Então Ele é um pai, respeita você, e Ele é justo com você. Você gostaria de ter um pai justo com você? Porque eu conheci uma menina que dizia: meu pai nunca olhou nos meus olhos e me chamou de linda, mas elogiava todas as meninas da rua. Mas nunca olhou para mim, nunca me abraçou, nunca me beijou, nunca. Homem de oração que vai para o culto de jejum e oração, hipócrita. Porque não se mede meu cristianismo aqui no culto, na plataforma que eu estou pregando para vocês. Se mede meu cristianismo como eu sou com minha esposa, com meu filho, minha casa. O meu caráter precisa preceder as minhas palavras, irmão. Não é a unção que está sobre a minha vida que determina quem eu sou em Cristo. Porque Jesus disse: olha, um dia vocês vão dizer que tem curado, feito sinais e maravilhas. Eu vou dizer: eu nunca vos te conheci. O que determina quem eu sou em Deus é a minha intimidade com Ele. É se eu me permito ser conhecido por Ele e Ele se permite ser conhecido por mim. Aleluia. Chega de hipocrisia da igreja. Não aguentamos mais ver apenas artistas. Nós queremos ver a realidade, pessoas que sobem e seguem: eu quero ser como esse pastor, eu quero amar minha esposa como ele ama. Não é ter a unção. Deus usou uma mula. Sabe por que Ele usou uma mula? Porque usar o ungido é mais difícil. Não é isso. Tem a ver com o meu caráter, tem a ver com o meu amor, tem a ver com a minha palavra, tem a ver com... E esse caráter é transformado à medida que eu deixo Ele me curar, me transformar. Senão, eu sou apenas um artista. É fácil pregar hoje. Você vai no YouTube, pega a palavra do pastor Cláudio Duarte, estuda ela e prega.
Isso é muito fácil. Agora, ter a história que o pastor Cláudio Duarte tem é outra. Passar pelos amassos, os desertos e tudo que a gente passa, ninguém quer, mas nós queremos a unção. Transfere a unção sobre a minha vida. Uma pessoa chegou assim: Gido, ministra alguma coisa sobre a minha vida. Assim, recebe alguma coisa da minha vida. Então ele é um pai justo, ele é um pai que respeita você. E além disso, o Jesus, ele apresenta um pai que ele facilita, ele é facilitador. Por que facilitador? Porque a cultura dizia que quem receberia o filho mais novo seria o filho mais velho. O pai diminui a distância da fazenda. Quem já morou em fazenda? Levanta a mão aqui. Eu morei lá em Minas, eu sou mineiro, lá de Valadares. Quando você vai numa fazenda de alguém, a primeira coisa que vem ao seu encontro é o cachorro da casa. Você já pega a espada do giraia. Aquele filho jamais imaginaria que era o pai que viria ao seu encontro. Jamais. Imagina a cena do pai correndo em direção. A Bíblia diz que o pai saiu correndo em direção. No Oriente Médio tem uma parábola dizendo que o rico se conhece pela forma de andar. Um pai correu, um pai rico, dono de fazenda, jamais deveria fazer isso. Mas esse pai abriu mão da sua glória. E o que é a cruz? A cruz é Deus facilitando as coisas para nós, porque a santidade que Ele me exige para ser salvo, eu jamais poderia vivê-la, porque é por causa da natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Então Jesus veio e morreu, e viveu e morreu a sua vida, para que agora você seja salvo pela graça. Ele facilitou as coisas. Ele facilitou as coisas. Perguntaram para mim se eu acredito que a salvação se perde. Eu falei, jamais. Salvação pode ser abandonada, mas perdê-la, Ele é a minha garantia. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque senão eu ia perder a salvação todo dia. Aleluia. Fala para o seu irmão, o seu lugar está garantido. Aleluia. Então ele fala, eu sou um pai facilitador, um pai que facilita as coisas, que diminui a distância, que quebra os protocolos, que quebra a religiosidade. Eu quero você. Eu quero o seu coração. Eu não quero você perfeito, eu quero você do jeito que você está. Venha e eu vou transformar a sua vida. Não queira ser perfeito para ser aceito por mim, porque você só vai ser perfeito se você estiver em mim. Aleluia. Você gostaria de ter um pai assim? Aleluia. E ele fala também que além de ser um pai facilitador, ele é um pai, esse aqui é lindo demais, ele é um pai extremamente amoroso. Isso é mostrado na parábola quando ele começa a beijar o filho. O filho está fedendo. Se fosse outro tipo de filho, você voltou? Pega a enxada para ele lá, foice, vai trabalhar, vai devolver tudo que você vendeu lá. Mas esse pai, ele é muito extremamente, extravagantemente amoroso. Ele vem, abraça o filho e fala, traz a roupa, bota nele a roupa. Nem esperou o cara voltar para casa, porque não se tratava de voltar para casa. Por que adianta estar em casa e não funcionar como filho? A casa não faz sentido se você não funciona como filho. Assim como o marido não faz sentido para uma esposa se ele não funcionar como marido. Tem esposa que tem marido que parece que não tem marido. E tem marido que tem esposa que parece que não tem, porque a esposa não funciona como esposa. Da mesma forma é como ser filho. Olha a outra característica, então ele é respeitoso, justo, facilitador. Ele é um pai extremamente amoroso. E além disso, ele é um pai, esse aqui é um dos mais tops para mim também. Ele é um pai restaurador. Ele restaura. Ele restaurou a minha vida. Hoje eu acordo lá da minha esposa, do meu filho, da minha casa. Quem diria esse menino que estava perdido, viajando de avião, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse avião aqui? Porque ele tem pressa em restaurar. Ele não só restaura, mas como ele se apressa em restaurar. Ele tirou Israel depois de 400 anos no Egito, e de repente os caras não deram nem para dormir direito, já sai e vai restaurar. Jó sofreu as páginas da Bíblia toda lá. De repente Deus restaura ele, porque ele tem pressa. Quando ele entra, ele vem com tudo. Ele vem com tudo. Um ano depois de zelador lá na igreja, limpando o banheiro da igreja, só com a quinta série, com 20 anos de idade. Eu estava pregando para pastores um ano depois. Só Deus faz isso, irmãos. Quando Ele toca, fica tudo colorido de novo. Ele é um pai restaurador. Ele é especialista em restaurar coisas.
tudo que ele encontrar sem forma e vazio. É assim que começa. E além disso, ele é respeitoso, justo, facilitador, amoroso, restaurador. Ele é um pai conciliador. Porque você vê ele preocupado em conciliar o filho mais velho com o novo. O filho mais velho não chamava o pai de pai e nem chamava o irmão de irmão. Esse teu filho, ele fala assim, então, o seu irmão... Está entendendo? Ele quer conciliar. Por quê, irmãos? Eu acredito que esses 7 elementos que eu estou citando é o elemento do ambiente da casa do Pai, onde você está na presença de Deus. Esses 7 elementos é derramado sobre a nossa vida. Nós sentimos que Ele nos respeita, nós nos sentimos respeitados, honrados. Pessoas que foram humilhadas a vida inteira me fizeram limpar vômito, assim, cuspindo na minha cara praticamente lá na igreja. Já me negaram cachorro quente. Mas quando ele entrou, ele começa a te abençoar, ele começa a te mostrar que você tem valor. Um pai, esse é o papel do pai, é mostrar para o filho quanto valoroso ele é. O dia que meu filho quebrou meu iPhone, estava no meu bolso e subiu, caiu no chão, o iPhone quebrou o vidro. Ele regalou o olho para mim, olhou para mim assim, ó. Eu abaixei e falei assim, vem cá, sobe no pai. Você é mais importante que qualquer coisa que eu tenha na minha vida. Jamais eu vou bater em você por uma coisa como essa. Esse iPhone aqui não é nada. Vamos brincar de bola. Porque isso mostra, meu pai me respeita, meu pai me exalta, meu pai me ama, meu pai gosta de mim, eu tenho valor. E além disso, esse aqui é o mais top de todos. Ele é um pai. Isso aqui é lindo, cara. Cada uma desses temas aqui seria uma pregação de 3 horas. Mas esse pai aqui é o mais massa de todos. Fala assim, meu pai é massa demais. Esse pai aqui, ele é extremamente, mas muito alegre, bem-humorado. E isso a religião não vai te mostrar. A religião vai te mostrar um Deus de gravata e um pedaço de pau te cobrando o tempo todo. Mas esse pai aqui não. Esse pai aqui é um pai mais descolado, um pai que te ama, que respeita a mulher samaritana, que respeita os homossexuais, que respeita os pecadores, que senta na mesa e atrai não com palavra de dor, mas com o seu amor, sua graça. É impossível não ficar constrangido com o amor desse pai. E essas são 7 características de Deus Pai, em que o Espírito de Deus que está em mim precisa imprimir em mim, para eu ser para o meu filho. Sabe por quê, irmãos? Como eu prego por aí pelo Brasil também, pregando uma igreja, eu falei algo, uma psicóloga falou para mim assim, Gideon, você está corretíssimo. Você sabia o que um pai faz para um filho tem mais força na estruturação do seu caráter do que a mãe pode fazer a vida toda. Não é que a mãe não tenha o seu papel, porque paternidade não é só ter pai, é ter mãe, porque Deus é pai e mãe. Existe o lado materno de Deus. Mas quando se trata da estruturação do seu caráter, uma palavra sua, uma brincadeira sua, pode destruir a vida do seu filho. Um gesto, uma brincadeira. Eu encontrei com uma menina lá em Cabo Frio, uma adolescente, ela me chama de pai. Eu fazia carinho na mão dela. E ela assim, pai, chorando, na seminário. E eu olhei para o braço dela, cheio de marcas de gilete. Cheio de marcas de gilete. Eu falei, filha, meu coração começou a bater porque eu sou apaixonado pelos jovens. Eu disse, filha, por que você faz isso? Ela, para aliviar minha dor. Aí eu descobri que a dor da alma dói mais que a dor física. E você sabe qual é a maior dor da humanidade? E essa dor, eu como pai, eu não posso demais gerar no meu filho, porque isso pode destruir a vida do meu filho. Quantos pais na hora de perder o controle chamam de burro? Isso você não tem noção como isso afeta. Tem sim, porque nós também já fomos filhos. Isso afeta demais as nossas características. Tem muitos filhos que repetem nas esposas o que viu os pais fazerem com as suas mães. Eu cuido de casais, eu sei o que eu estou falando.
O filho faz exatamente o caráter exatamente do pai. Então a pior dor da humanidade, vou dizer para você qual é. Foi a pior dor de Jesus na cruz. Porque a Bíblia fala que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Mas teve um momento que ele gritou. Sabe quando ele gritou na Bíblia? Foi quando ele olhou para o céu e por causa do meu e seu pecado, ele sentiu a pior dor. Ele não viu o Pai. E ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu. Ele nem chamou de Pai, você reparou? Ele não chamou Deus de Pai naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Porque essa é a pior dor. É o sentimento de que parece que o Pai não está me vendo. Para terminar, eu estava em Campinas ministrando um seminário de cura. Não, desculpa, em Indaiatuba, São Paulo. E tinha uma senhora no meio do povo. E o Senhor falou assim: encosta nela que eu vou te usar para falar com ela. Aí eu fui andando, encostei perto dela. De repente o Senhor me tomou. Eu peguei o rosto dela, puxei para mim assim e falei assim: filha, você não queria que eu olhasse nos seus olhos enquanto falava com você? Eu estou falando de coisas que nem eu lembro. Isso me contaram. Você não queria que eu olhasse nos seus olhos enquanto falava com você? E ela começou a sacudir a cadeira. Ela estava muito triste, eu lembro do rosto dela, estava muito triste, com a cabeça baixa. E ela começou a gritar. De repente ela caiu para o chão e eu fiquei pregando com ela, gritando. No final do culto, do outro dia, ela veio para o culto, pega o microfone e vai contar o testemunho. Ela falou que antes de sair de casa, ela estava sentindo uma opressão. E falou: pai, essa noite eu queria que o senhor falasse olhando nos meus olhos. Aí foi o que aconteceu. Foi impactante para mim saber que Deus me usou. Mas o que ela disse depois foi o que mais me impactou. Ela falou assim: irmãos, eu tenho, não sei se tenho mais, se fui curada, não importa, eu tenho um câncer. Talvez Deus me curou ontem, eu nem sei, eu vou fazer os exames. Mas para mim não importa mais, porque agora eu sei que Ele está olhando nos meus olhos. Você sabe por quê, irmão? O problema não são as circunstâncias. O problema é ter a certeza que Deus está nos vendo, se Ele está conosco. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Que tipo de pai nós queremos ser para os nossos filhos? Quando Jesus contou essa parábola, pena que eu não tenho tempo, mas isso aqui, cara, tirou a minha noite de sono, porque eu jamais imaginaria que Jesus é a maior revelação do Pai para nós. Fala assim comigo, assim: Deus, não chama de Deus mais não. Sabe por quê? Se eu fosse filho do pastor Cláudio Duarte, chegasse para ele assim: Cláudio Duarte, por favor, me arrume R$10 para comprar um picolé. Pô, picolé é R$10, tá? Só se for no aeroporto, né? Ele ia falar assim: filho, você está me ofendendo. Não me chame de Cláudio Duarte, me chame de Pai. Então vamos mudar então. Fala assim: Pai, o Pai me respeita. Você já foi desrespeitado, irmão? Tenho certeza que muitas vezes. Já se sentiu injustiçado em casa? Eu sei que é ver o pai ir embora, ver a mãe em cima de um vômito, drogada. Eu, como criança pequenininha, corri 5 quilômetros para tirar minha mãe de cima de um vômito. É muito doloroso. Quando você vai para a escola, você apanha na escola, não tem quem te defenda. Não ter a presença do pai. Hoje meu pai é um homem convertido, a minha mãe também. Até meu pai queria estar aqui hoje. Mas é muito ruim quando você não sente o seu pai. A sua alma começa a gritar: Eloi, Eloi. Seja esse pai para o seu filho. Porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos capacitar, nos tornar o pai que o filho precisa ter. Porque senão a gente pode destruir identidades, destruir o destino dos nossos filhos. O meu filho, quando estava viajando, ele falou lá jogando Fortnite, ao vivo com os amiguinhos, né? Hoje estava conversando com um americano, ele pegou um negócio do Google e ficava falando e traduzindo para o garoto. E ele falou assim: cara, meu pai não está aqui, a casa está muito triste, quando meu pai chega aqui é muito legal, cara, quando meu pai está aqui. Por quê? Porque é muito legal quando Deus também está na casa, quando o nosso Pai está na casa. Esse é lugar de restauração, de sorriso, de alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente terminar, para a gente não perder muito tempo, para não dar briga lá fora. Escuta uma coisa.
Não há coisa melhor de conhecer Deus como Pai. A minha vida foi transformada. Hoje eu me sinto um homem realizado. Eu não fico buscando fama, dinheiro, porque quando você encontra o seu Pai, você encontra o seu lugar. E vou dizer uma coisa para terminar agora. O seu pai biológico, ele merece ser perdoado. Sabe por quê? Porque o seu pai não teve o que você está tendo agora. Ele não teve essa chance. Ele não teve oportunidade. O meu pai, quando conta a história dele, como meu avô tratava, você fica assim, meu Deus, então era pior ainda. Era. Eles não sabiam, o meu avô também não podia dar a ele. Mas o que é mais legal, que o Espírito de Deus, o Espírito da adoção está aqui. E é Ele quem nos revela aquilo que nunca foi nos revelado. Isso que é lindo em Deus, porque aquilo que eu não poderia, não recebi, Ele me dá. Ele pode preencher a lacuna, Ele pode preencher o vazio. Só Ele pode. Só Ele pode. Mas isso tudo começa a partir do momento em que eu me permito ser vencido. Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei muitos anos na igreja, sentado na cadeira, ouvindo pastores pregar, e o meu coração nunca se abriu, porque a maçaneta é do lado de dentro. É você que tem que abrir para o Pai entrar. Porque se você não deixar o Pai entrar e preencher esse vazio, escuta, esse vazio só pode ser preenchido por Deus, porque só Ele te completa. Escuta, carência não é algo que precisa ser suprido, carência é uma doença, precisa de cura. E essa cura é Deus Pai. Foi isso que Jesus falou para uma mulher samaritana na beira de um poço: eu tenho água viva, eu tenho o Espírito, eu tenho Deus para você. E ela vai te preencher a ponto de você ficar procurando ser consumidora de carência. E agora você vai ser uma fonte para outras pessoas também. Isso só é possível se você deixar Ele entrar no seu coração. Fique em pé se você puder. Nossa, eu consegui pregar. É difícil pregar, cara, com horário. Que lindo. Paz. Essa noite eu quero pedir a você, como o pastor Cláudio Duarte começou o culto falando, que essa noite agora, você não precisa esperar 10 anos. Quantos seminários que eu ministrei que psicólogos foram curados? Psicólogos chegavam, né? O Igor chegou e falou: eu pagava anos de remédio para ser curado nesta área. O Espírito de Deus tem poder para transformar a sua vida numa palavra. Numa palavra. Uma irmã estava no culto como esse e ela gritava porque minha esposa pregava sobre perdoar, e ela dizia: eu não consigo, porque o problema dela não era o perdão de Deus, era receber perdão, ela se perdoar. E minha esposa falava: se perdoe agora em nome de Jesus, declara o nome e fala: eu me perdoo. E ela ficava travada gritando: eu não consigo. Sabe o que o Espírito Santo fez com ela? Ela veio contar o testemunho dizendo que ela, aos 13 anos ela abortou, porque a mãe a obrigou a abortar, e ela carregava um peso de culpa o resto da vida dela. Ela já estava com uns 30 anos de idade agora, quando o Espírito Santo gerou um som de um bebê na barriga dela na hora do culto. Ela ouviu o som de um bebê chorando. E o bebê dizia assim: mamãe, eu te perdoo. E ela foi destravada, irmãos, de um trauma de mais de 20 anos. O Espírito é o mesmo, está aqui essa noite. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nós. Levante suas mãos. Feche os olhos. Trazendo sua vida. Deixa o papai te tocar, vamos. Ministrando. Deixa ele te curar. Deixa ele mudar seu coração. Deixa ele falar com você. Deixa ele quebrar as correntes do passado, as palavras que machucaram. Põe para fora, filha. Põe para fora, filha, vamos. Saia desse quarto escuro. O seu passado não vai determinar a sua vida, o seu futuro. Deixa o Pai te tocar, vamos.
sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Fale com o seu papai, fala: papai, me cura, me abraça essa noite, me transforma essa noite, pai.